Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos dar sequência às inelegibilidades. Na última parte da aula anterior, nós falávamos da desincompatibilização e trouxemos uma manha, trouxemos um bizu. Quer dizer, a desincompatibilização, para que seja obrigatória, deve vir expressa na lei. Se a lei assim não o trouxer, é porque naquela situação não se pode exigir a desincompatibilização. Quando a desincompatibilização é exigida, em regra, ela vai ser de 6 meses antes das eleições, salvo 3 situações. Então, em que consiste a manha? Nós vamos analisar primeiro se a hipótese de desincompatibilização e segundo, se está dentro das 3 exceções. Se não estiver dentro das 3 exceções e for hipótese de desincompatibilização, o prazo vai ser de 6 meses antes das eleições. É assim que vai funcionar. Tá certo? Nós fizemos uma questão no final da aula anterior, há mais 2 questões sobre o tema, que aqui irei trazer porque facilita bastante o estudo e a compreensão desse bizu. Bom, vamos lá. Aqui nós vamos ter a questão de número 2, mais uma vez, não se liguem muito na organizadora, porque o importante é entender a manha. A respeito da inelegibilidade, considere, aqui nós temos a de 6 meses o prazo para desincompatibilização para candidatarem-se presidente da República dos que tenham ocupado o cargo ou função de direção em entidades representativas de classe, mantidas parcialmente por contribuições impostas pelo poder público. Na realidade, isso daqui está errado. Deixa eu só voltar aqui, gente, me perdoem. Isso daqui está errado. E está errado porque quando nós falamos daqueles que exercem funções de direção, administração, representação em entidades representativas de classe, o prazo de desincompatibilização é de 4 meses antes do pleito. Então, nós estamos falando de uma das exceções. Se é uma das exceções, não se aplica a regra. Tá certo? O correto seria falar não em 6. O correto seria falar não em 6, mas em 4 meses antes das eleições. Tá certo? Então, item 1 está errado. Item 2 é de 6 meses o prazo para desincompatibilização para candidatarem-se presidente da República dos membros do Tribunal de Contas da União, verdadeiro. Quer dizer, é uma das hipóteses de desincompatibilização e não é nenhuma das exceções, portanto, é a regra. Por favor, não confunda membro de Tribunal de Contas com servidor do Tribunal de Contas, tá? Membro do Tribunal de Contas não é um simples servidor. Muitos, inclusive, consideram como agentes políticos, embora exista uma discussão muito grande na doutrina sobre isso. O importante é considerar que o membro do Tribunal de Contas não é servidor, portanto, aplica-se a regra de 6 meses antes do pleito. É de 4 meses o prazo para desincompatibilização para candidatarem-se presidente da República dos que tenham exercido em qualquer dos poderes da União cargo ou função de nomeação do presidente da República sujeita à aprovação prévia do Senado Federal. Falso. Isso daqui é uma das regras e não das exceções, né? É a regra e não a exceção, melhor dizendo. Então aqui o prazo é de 6 meses antes das eleições, tá? Não é um simples servidor, porque afinal de contas não posso considerar como simples servidor alguém que é nomeado pelo presidente da República e ainda necessita de aprovação do Senado Federal, tá? Então aplica essa regra 6 meses antes do pleito. De outro lado, nós temos o item 4, é de 3 meses o prazo para desincompatibilização para candidatarem-se presidente da República dos servidores públicos estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta da União, é verdadeiro. Então, nós estamos falando, na realidade, de uma das exceções prevista, nesse caso, no artigo 1º, inciso 2º, a linha L da Lei Complementar 64. Então, estando corretos os itens 2 e 4, resposta certa, letra C. E a última questão, para a gente finalizar essa parte, a questão 3 é de 4 meses o prazo para desincompatibilização para candidatarem seus cargos de presidente e vice-presidente da República, dentre outros, dos que a. Estejam exercendo as funções de membros dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como a de diretor-geral do Departamento de Polícia Federal. Nesse caso aqui, são 6 meses antes do pleito, tá? Não é nenhuma das exceções. B. Estejam exercendo os cargos de presidente, diretor e superintendente de autarquias e empresas públicas, também 6 meses antes das eleições. Não posso confundir essas pessoas com simples servidores. Então, 6 meses antes do pleito, também a regra. C.
tiverem competência para aplicar multas relacionadas com as atividades de lançamento, arrecadação, fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, é o servidor que trabalha com tributação, 6 meses antes do pleito. D, estejam exercendo nos estados ou no Distrito Federal cargo ou função de nomeação pelo Presidente da República, sujeito à aprovação prévia do Senado Federal, 6 meses antes do pleito, não é simples servidor. E a letra E, estejam ocupando cargo ou função de direção, administração, representação, entidades representativas de classe mantidas com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social. Aqui são 4 meses antes das eleições, é exatamente o que nos pede a questão de número 3. Então, ela pede para marcar, dentre as alternativas, com aquela que mostra pessoa que deve se desincompatibilizar caso queira se candidatar a mandato eletivo no prazo de 4 meses antes do pleito, tá certo? Então, essa manha, esse é o bizu. Vamos deixar agora a incompatibilidade um pouco de lado e vamos passar para a chamada inelegibilidade reflexa ou inelegibilidade por parentesco. Na verdade, a inelegibilidade reflexa surge não por conta de situação própria do inelegível, mas pelo fato dele ter um vínculo conjugal ou de parentesco próximo com o chefe do Poder Executivo. Essa inelegibilidade reflexa encontra-se prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, em que nós observamos que são inelegíveis o cônjuge, e eu posso considerar também um companheiro, porque a união estável é comparada ao casamento para todos os outros efeitos, para todos os efeitos, diz a Constituição Federal. Então, o cônjuge e o companheiro, bem como os parentes até o 2º grau, por afinidade ou consanguinidade do presidente, do governador e do prefeito. Lembre-se que, mais uma vez, quando nós falamos de inelegibilidade, aplica-se o princípio da atipicidade eleitoral. Isso significa que dentro dessa inelegibilidade a interpretação é restritiva, porque afinal de contas nós estamos falando de uma regra que limita o exercício de direitos políticos e os direitos políticos são direitos fundamentais. Além disso, também precisamos considerar que a inelegibilidade só vai ser aplicada para o cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau dos chefes do Poder Executivo. Ah, João, mas meu pai é vice-prefeito do município A, eu não sou inelegível. Ah, mas o meu tio é senador, eu não sou inelegível. Tanto porque a inelegibilidade não se aplica aos parentes do senador, quanto porque a inelegibilidade alcança apenas o parentesco até o 2º grau. Então, perceba que a interpretação efetivamente é uma interpretação restritiva. Nesses termos, nós precisamos considerar o artigo 14, parágrafo 7º, para ver o seguinte: são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito, ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Aqui tem muita coisa para chamar atenção. Eu vou chamar atenção nesse primeiro momento, nesse termo utilizado, quando ele fala território de jurisdição do titular. O território de jurisdição é um termo atécnico utilizado pelo Constituinte originário, no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, para definir o território de influência do titular. Então, vou entender como território de influência, vou entender como circunscrição. Ora, qual é o território de influência do prefeito? O município. Qual é o território de influência do governador? O estado. Qual é o território de influência do presidente da República? Todo o território nacional. Então, nesses termos, nós aqui vamos observar o Tribunal Superior Eleitoral colocando um ponto final nessa questão ao afirmar o vocábulo jurisdição deve ser interpretado no sentido de circunscrição, nos termos do artigo 86 do Código Eleitoral de 1965, de forma a corresponder à área de atuação do titular do Poder Executivo. Tá certo? Então, nós podemos aqui fazer uma brincadeira para que possamos todos entender o que é que a Constituição quer nos trazer. Bom, vamos imaginar isso aqui. O que é que nós estamos vendo? Esse daqui é o município X, tá? Vou passar aqui o tracinho dele. Imagina que o meu pai é prefeito do município X.
Eu não posso me candidatar a qualquer mandato eletivo pelo município X, mas nada me impede candidatar-me pelo município Y. Por quê? Porque é outro território de jurisdição. Vamos ampliar um pouco isso. Meu irmão é governador do estado A. Eu não posso me candidatar a qualquer mandato eletivo por esse estado A, considerando também os municípios que fazem parte desse estado A, porque tudo está dentro do território de jurisdição, do território de influência. Cuidado, porque os mandatos federais são escolhidos por estado. Então, os mandatos federais estão dentro da influência do governador. Tá? Do território de influência do governador. Portanto, se meu irmão é governador do estado A, eu não posso disputar mandato de senador ou de deputado federal por esse estado A, porque eu estou dentro do seu território de jurisdição, estou dentro da sua circunscrição, estou dentro do seu espaço de influência. É assim que vai funcionar, tá certo? De outro lado, nós também precisamos considerar que se sendo meu irmão governador do estado A, eu querendo me candidatar ao governo do estado B, não há aplicação de inelegibilidade, porque estou falando de outro território de jurisdição, de outro território de influência. Se, por outro lado, meu pai é presidente da República e eu não posso me candidatar a qualquer mandato eletivo no país, já que qualquer ponto do território nacional estará sob a sua influência, conforme entendido pela legislação. Eu trago essa setinha, não sei se você prestou atenção, aqui bem no cantinho, uma setinha apontando para baixo, para lembrar que a inelegibilidade reflexa, ela nunca sobe, ela sempre desce. Como assim, João? Imagina o seguinte, quando eu falo de território de jurisdição, eu falo de território de jurisdição, levando em consideração todas aquelas entidades federativas que se encontram dentro da área de atuação do chefe do Poder Executivo, tá? Então, por exemplo, o município X está dentro da área de influência do estado A, mas a área de influência em si do município X é apenas parte do estado A. Por isso é que se meu pai for governador do estado A, eu não posso me candidatar à chefia do executivo do município X. Mas o contrário não é verdadeiro. Se meu pai for prefeito do município X, eu não sou inelegível para disputar o governo do estado A, porque o território de influência dele é inferior àquele em que eu pretendo disputar. Tá? Isso daqui, ó. Por conta dessa situação, é que o governador do estado X pode ter seu pai, né, prefeito do município, o governador do estado A pode ter seu pai, prefeito do município X, não tem problema nenhum, tá? Desde que seu pai tenha sido prefeito primeiro, né? O pai foi prefeito do município X e só depois o filho disputou o governo do estado A. Porque se o filho já fosse governador do estado A, o pai não poderia disputar a prefeitura do município X, tá? Então é essa a lógica dele, sempre desce, nunca sobe. Outro ponto que precisamos considerar é em que situações essa inelegibilidade reflexa é excepcionada. A primeira situação me parece muito simples. Vocês lembram daquele número, eu digo até que é um número cabalístico do direito eleitoral, que é o de 6 meses antes do pleito. Então, se eu, chefe do Poder Executivo, renunciar ao mandato até 6 meses antes das eleições, eu levanto a inelegibilidade do meu cônjuge, companheiro e parentes até o 2º grau. Um detalhe curioso é que, imagina o seguinte, eu sou governador do estado, estou no 1º mandato. Como já foi visto, não há necessidade da desincompatibilização para concorrer à reeleição. Mas se eu quiser me candidatar para a reeleição, fora do cargo, não há impedimento algum. Eu estou no 1º mandato, renuncio até 6 meses antes do pleito, continuo concorrendo à reeleição. Tem problema nenhum, tá? Qual é a diferença? A diferença é que eu afasto a inelegibilidade do meu cônjuge, companheiro ou parentes até o 2º grau.
Meu filho quer se candidatar a deputado federal, eu sou o governador, ele é inelegível. O que é que eu faço para levantar a inelegibilidade dele? Eu renuncio 6 meses antes do pleito, ainda que continue me candidatando à reeleição. Porque entenda bem, a inelegibilidade reflexa não se aplica por alguém se candidatar à chefia do executivo, mas por alguém ser chefe do executivo. Tanto assim que eu posso disputar uma eleição para vereador e minha esposa disputar essa mesma eleição para prefeita. Ela ainda não é prefeita, ela se candidata a prefeita. Caso ela venha a vencer, e eu também, então nós dois estaremos em mandatos eletivos dentro da mesma circunscrição, ela como prefeita, eu como vereador. Mas seria possível os dois disputarem a reeleição e a resposta é positiva. Por quê? Porque outra situação que permite a candidatura é quando o cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau já é titular de mandato eletivo e concorre à reeleição. Nesse caso, o que a legislação nos traz é uma presunção inversa. Porque aqui no parentesco a presunção é se eu sou cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau do governador, do prefeito ou do presidente, o chefe do executivo abusará do poder político para o meu auxílio. É uma presunção. Mas quando eu já sou titular de mandato eletivo e concorro à reeleição, a presunção é invertida. Presume-se que eu não necessitarei de qualquer auxílio político, porque não precisei de qualquer auxílio político quando se tratou do primeiro mandato. E o primeiro mandato sempre é mais difícil de conseguir do que o segundo, ou seja, do que a reeleição. Então, se eu já sou titular de mandato eletivo e concorro à reeleição, poderei fazê-lo mesmo que o meu cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau seja chefe do Poder Executivo naquele território de jurisdição. Tá certo? Então, são as duas exceções aqui trazidas para se evitar a inelegibilidade reflexa, a renúncia do chefe do Poder Executivo até 6 meses antes do pleito e quando o parente, o cônjuge ou companheiro for titular de mandato eletivo e concorrer à reeleição. Mas tudo isso nós estamos falando pensando em alguém que concorre a um mandato eletivo diferente do da chefia do executivo. A pergunta que pode ser feita nesse momento já é outra. Ora, é possível que o parente, ou cônjuge, ou companheiro concorra ao mesmo mandato eletivo da chefia do executivo, ou seja, é possível que o cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau concorra à sucessão do chefe do executivo? A resposta é, em regra, não. Exatamente por conta da inelegibilidade reflexa. Mas em determinadas hipóteses, essa sucessão é possível. Só que aqui nós temos uma segunda restrição. Qual a segunda restrição? É que, pelo princípio republicano, é necessário que se tenha um revezamento no exercício da chefia do executivo. E esse revezamento vai valer tanto para a própria pessoa quanto para a sua casta hereditária. Então, não posso ter a mesma família sempre no exercício de determinada chefia do executivo. É assim que vai funcionar. Dito dessa forma, perceba, para que alguém possa suceder o chefe do executivo, é necessário, primeiro, que o chefe do executivo renuncie até 6 meses antes das eleições. Falecimento também leva em consideração, tá? É levado em consideração como se fosse uma renúncia. Salvo em uma situação que eu vou trazer daqui a pouquinho. E, além disso, é necessário que o chefe do executivo ainda estivesse no primeiro mandato. E mesmo assim, se o cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau acaba sucedendo o chefe do executivo, se considera como se fosse um segundo mandato consecutivo da mesma casta hereditária. Então, dito isso, nós temos o seguinte, tá? Temos a situação aqui do prefeito, eu poderia usar do governador, me lembro ali no início da década passada, aliás, no início da década passada, não, no início dos anos 2000, olha que coisa, né? Como o tempo passa rápido. No início dos anos 2000, o Antônio Garotinho era governador do estado do Rio de Janeiro. E na eleição de 2002, ele pretendeu se candidatar a presidente da República. O que ele fez? Renunciou 6 meses antes do pleito, nos termos do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal. Estava no primeiro mandato à época. A sua esposa, Rosinha Mateus,
decidiu se candidatar à sua sucessão e realmente foi eleita. Mas quando ela foi eleita, iniciou um segundo mandato consecutivo da mesma casta hereditária, quer dizer, nem ele pôde retornar, o garotinho, nem ela pôde se candidatar a uma nova reeleição, porque seria um terceiro mandato consecutivo para a mesma casta hereditária, o que ofende a lógica do princípio republicano. Por isso eu trouxe esse esqueminha. O prefeito ainda no primeiro mandato renuncia 6 meses antes do pleito, e isso é muito importante, tá, gente? Porque a renúncia deve ocorrer 6 meses antes das eleições. E vem aqui a sua esposa ou o seu esposo vence o pleito e já será considerado segundo mandato consecutivo. Por isso é que nem o anterior prefeito poderá retornar, nem o seu cônjuge poderá se candidatar à reeleição, porque seria considerado um terceiro mandato consecutivo da mesma casta hereditária. Nesse mesmo sentido, a súmula 6 do Tribunal Superior Eleitoral, que diz: são inelegíveis para o cargo de chefe do Executivo, o cônjuge e os parentes indicados no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal, do titular do mandato, salvo se este, isso é muito importante, reelegível, tenha falecido ou renunciado ou se afastado definitivamente do cargo até 6 meses antes do pleito. Tá certo? Ou seja, reelegível quer dizer ele estava no primeiro mandato. Mas para que você não se confunda, essa história de estar no primeiro ou no segundo mandato é relevante apenas para a sucessão. Se o meu pai é prefeito, eu quero me candidatar a vereador, basta que ele renuncie 6 meses antes do pleito. Aí não importa se ele estava no primeiro ou no segundo mandato. Uma outra observação é uma nova interpretação que o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral fazem em relação a essa súmula, entendendo que quando se trata de morte, a morte extingue o casamento e a união estável, obviamente, para todos os efeitos, inclusive os eleitorais. Então, se eu tenho o falecimento do chefe do Poder Executivo, ainda que estivesse no segundo mandato, não haverá qualquer efeito eleitoral, tá? O fato dele ter exercício dos 2 mandatos em relação ao viúvo ou à viúva, porque o falecimento coloca um ponto final em todos os efeitos, inclusive eleitorais, do casamento. Tá certo? Então, nesse sentido, nós acabamos tendo o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral após o posicionamento do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Eleições de 2016, agravos internos, recurso especial eleitoral, registro de candidatura deferido, cargo prefeito, artigo 14, parágrafos 5º e 7º da Constituição da República. Candidata cônjuge de prefeito reeleito, falecido no curso do segundo mandato, dissolução do vínculo conjugal por morte, afasta incidência da inelegibilidade reflexa sobre o cônjuge superstite. Entendimento do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 758461, Paraíba, inelegibilidade do incidente, agravos desprovidos. Então, notou bem? Candidata cônjuge de prefeito eleito falecido no curso do segundo mandato, tá? Porque o falecimento, nesse sentido, não pode ser confundido com a simples o simples rompimento do vínculo conjugal ou de união estável para qualquer efeito, tá certo? Agora, há uma outra preocupação esposada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a de existir uma fraude, né? Inicialmente, a separação, ou o divórcio, ou a extinção do vínculo de união estável, né, ocorrido durante o exercício do mandato, mantém o vínculo para fins eleitorais até o seu final. Então, para fins eleitorais, é mantido o seu vínculo lá até o seu final. Tá certo? Nessa situação específica, o que nós podemos considerar é que, imagina, um prefeito no primeiro mandato, ele se divorcia e a sua ex-esposa, durante todo esse mandato, para fins eleitorais, continua vinculada, tá? Por isso que você percebe bem que a jurisprudência diferencia o falecimento do divórcio, apesar de ambos serem situações de extinção do vínculo conjugal ou de união estável, tá certo? No caso da união estável, é a própria extinção, né? O divórcio coloca um ponto final no casamento. Pois bem, né? Agora, imagina o prefeito que se divorcia de sua ex-esposa, esse prefeito concorre à reeleição e vence, e lá depois
né, a esposa se candidata e é eleita. Por quê? Porque o vínculo existiu no primeiro mandato e para fins eleitorais foi mantido até o seu final. No segundo mandato, em que o prefeito for reeleito, já não existia vínculo nenhum. Então a ex-esposa pode vir para o mandato e para a sua reeleição, porque não há mais qualquer vínculo com o prefeito. Tá? Aí se aplica o artigo 1º, inciso 1º, a linha N da Lei Complementar 64, que nos fala daqueles que são condenados por fraudar ou, né, o divórcio ou a separação apenas para afastar a inelegibilidade, mas nesse caso vai depender de uma decisão judicial que reconheça essa fraude para uma inelegibilidade pelo prazo de 8 anos ser aplicado. Fora isso, a presunção é que o divórcio foi correto e que ele se mantém durante todo o mandato dentro do que ocorreu, tá? Isso é objeto da súmula vinculante 18, que nos afirma a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Uma coisa é certa, a Constituição, nesse artigo 14, parágrafo 7º, nos traz uma presunção, né, de abuso do poder político em favor do cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. É assim que vai funcionar, tá? Abuso do poder político. Só que, em determinadas circunstâncias, essa presunção pode ser afastada. Isso porque nem sempre os parentes seguem a mesma ideologia política. Muitas vezes, parentes bem próximos acabam sendo adversários políticos ferrenhos. E para prejudicar esses parentes, acabam aceitando o exercício da chefia do executivo dentro de determinado período, né? Às vezes o irmão do candidato é vice-prefeito, então o prefeito se afasta durante 2 dias, faltando 6 meses antes do pleito, só para que o vice assuma e torne inelegível, né, aquela outra pessoa que é adversária ferrenha dele. Tá? A mesma coisa acontece com o presidente da Câmara. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, analisando o caso concreto, já entendeu por afastar a inelegibilidade reflexa se o propósito é fraudar os dispositivos do artigo 14, parágrafo 7º, para afastar um opositor da disputa em virtude desse opositor ser parente próximo de uma das pessoas na linha de substituição do prefeito. Nesse sentido, nós temos o seguinte: manipulação da sucessão da chefia do executivo para impedir registro de candidatura de adversários políticos e possibilidade de não aplicação da inelegibilidade reflexa prevista na Constituição da República. Não há incidência da inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, quando utilizada a norma com o objetivo de afastar parente da disputa eleitoral mediante fraude. Na espécie, a máquina pública foi utilizada não para favorecer a candidatura de determinado familiar ou de algum modo burlar a inelegibilidade, mas para afastar parente da disputa mediante fraude. Simulação de existência de doença do titular do cargo ou candidato à reeleição para que a vice-titular assumisse interinamente a prefeitura por 10 dias, ou seja, a menos de 6 meses do pleito, de modo que recaísse sobre os recorridos, seu pai, irmão, ferrenhos adversários políticos, o impedimento de ordem constitucional. O ministro relator ressaltou que, na linha do parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, o contexto fático consignado no acórdão recorrido autoriza a não aplicação da norma constitucional ao caso concreto, pois não se revela minimamente razoável admitir que uma situação engendrada por adversários políticos de forma espúria venha atingir seu objetivo, resultando na inelegibilidade do recorrido. Assim, o TSE, por unanimidade, negou provimento aos recursos especiais eleitorais, mantendo deferidos os registros de candidatura dos eleitos. Agora, isso precisa ficar provado, tá? É necessário que se prove, e aí, dependendo do caso concreto, vai ser uma prova bem difícil de que houve uma manipulação na chefia do executivo apenas para afastar adversários políticos da disputa, aproveitando o parentesco com pessoa da linha de substituição do chefe do Poder Executivo. Tá certo? Pois bem, e a última parte da inelegibilidade é estudar o artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar 64, que vai nos trazer hipóteses de inelegibilidade absoluta, lembrando que a inelegibilidade absoluta é aquela que impede a candidatura para qualquer mandato eletivo. Esse artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar 64 começa nos mostrando que são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, no direito brasileiro, o analfabeto pode exercer a capacidade eleitoral ativa, ou seja, o direito de votar, ele pode se alistar eleitoralmente, mas não terá condições de exercer a capacidade eleitoral passiva. Então, o analfabetismo é a hipótese de inelegibilidade absoluta. Quero deixar isso extremamente claro.
tá? Falando desta inelegibilidade absoluta do analfabeto, é preciso considerar que a interpretação de analfabetismo tem que ser bem restrita. Se a pessoa tem condições de ler ou escrever palavras das mais simples, ela não pode ser considerada analfabeta. Muitas vezes eu ouço alguém falando que, mas fulano de tal é analfabeto funcional. Esse analfabetismo funcional, no entanto, não é considerado analfabetismo e, portanto, não impede a candidatura a mandato eletivo. Se o juiz tiver dúvida acerca da alfabetização de certo candidato, porque perceba que os candidatos, na realidade, eles devem apresentar prova de alfabetização, isso se encontra nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, a atual é a 23.609, acerca do assunto, se eles não tiverem condição de apresentar tal documento, eles podem fazer uma declaração de próprio punho, se mesmo assim o juiz não ficar satisfeito, pode determinar a realização de prova de alfabetização com aquela pessoa, lembrando que essa prova de alfabetização ela deve ser a mais simples possível. Você não pode exigir que o cidadão seja muito letrado, mas que ele saiba ler e escrever palavras das mais simples. Mas eu volto sobre esse assunto no próximo bloco. Nosso tempo está esgotado, portanto, uma pequena pausa. Nos vemos em breve.